E aí, pessoal, tranquilo? Olha a gente de novo aqui com mais uma aula sobre razões trigonométricas. Então, olha só, quando nós vamos estudar as razões trigonométricas, nós precisamos identificar em que situações elas ocorrem. Então, para isso, nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? E neles nós temos algumas medidas que nós vamos identificá-las agora. Então, veja só, aqui eu tenho o meu ângulo reto, aquele ângulozinho que vale 90 graus, e aqui eu tenho um ângulo agudo. Nesse ângulo agudo está sendo representada por letra grega θ. Então, olha só, a primeira coisa que eu preciso fazer dentro desse triângulo retângulo é identificar quem são as medidas presentes nele. Então, vamos lá. Perceba que o A ele está de frente para o ângulo reto, olha só. Então, esse A ele representa a hipotenusa. Beleza? Nós já vimos isso aí nas aulas de Pitágoras. Veja só, esse cateto, ele está do lado do ângulo agudo, ó. Perceba que a linha dele é a mesma linha do ângulo agudo. Então, esse camarada aqui, a gente chama ele de cateto adjacente. Cateto adjacente. Espera aí, por que adjacente? Porque ele fica do lado do ângulo agudo. Grave isso aí. O B, perceba que o B ele está de frente para o ângulo agudo, ó. Se ele está de frente para o ângulo agudo, ele também é um cateto, só que ele é um cateto oposto. Então, essas são as identificações que nós vamos fazer dentro do triângulo retângulo. As razões trigonométricas que nós vamos dar são 3, certo? A primeira delas é o seno. É o seno. Essas razões trigonométricas, elas são feitas em cima do ângulo agudo. Ou seja, eu vou calcular o seno do ângulo que estiver presente aqui. Que no caso aqui está representado pela essa letra aqui, ó. Então, esse é o seno que eu estou procurando. Como eu falei para vocês, o seno ele é uma razão. Então, eu tenho que montar uma fração para ele. Como que é feita a montagem dessa fração? Ela é feita com o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, essa é a minha primeira montagem. Ou seja, o cateto oposto aqui é o B e a hipotenusa é o A. Então, na hora de fazer essa montagem, eu vou substituir aqui, ó. E aí vai ficar como? Vai ficar B sobre A. Por quê? Porque o B é o cateto oposto e o A é a hipotenusa. Segunda razão trigonométrica que nós vamos montar é o cosseno. É o cosseno. Cosseno de quem? Cosseno do θ que está lá, né? E como é que é o cosseno? Ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então tá aqui o meu cateto adjacente, ó, é o C. E tá aqui a minha hipotenusa, ó, A. E aí eu tenho a montagem do cosseno. Terceira razão trigonométrica que eu vou montar é a tangente, ó. Tangente. Tangente do ângulo que está lá, ó. Como que eu monto uma tangente? Ela é bem simples. Ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É o B. E quem é o adjacente? É o C. E aí eu tenho a montagem das minhas razões trigonométricas. Belezinha? Então isso aqui é o que eu preciso aprender. Eu preciso aprender a identificar um seno. Quando que eu tenho um seno? Quando eu tiver um cateto oposto e uma hipotenusa. Quando que eu tenho um cosseno? Quando eu tiver um cateto adjacente e uma hipotenusa. E a tangente, que é bem simples. Quando que eu tenho uma tangente? Quando eu tiver somente cateto oposto e cateto adjacente. Tranquilo? Bora por exemplo? Então, o primeiro passo é você identificar quem são os valores que estão presentes nesta figura. Então, vamos lá. Perceba que aqui eu tenho um 10 e esse 10 está de frente para o ângulo reto. Então, esse 10 ele é a hipotenusa. Esse é o primeiro passo. Depois, observe que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus e esse x está de frente para o ângulo de 30 graus. Então, este aqui é o cateto oposto. Então, uma vez que você identificou, você consegue saber qual razão você vai utilizar. Então, olha só, eu tenho um cateto oposto
e eu tenho uma hipotenusa. De acordo com a nossa explicação, isso forma um seno. Então, olha como é que vai ficar a minha montagem, ó. Seno. Seno de quem? Seno de 30 graus. Sempre você vai observar o ângulo que está lá. Seno de 30 graus. Agora eu vou montar a minha fração. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é x, hipotenusa é 10. E agora eu tenho a montagem. Uma vez que eu montei, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar o valor do seno de 30 graus. Para isso, existe uma tabelinha pré-pronta que você vai ter acesso a ela e lá vai ter essas informações. Então aqui eu vou adiantar para você, beleza? Seno de 30 graus vale 1 sobre 2. E isso vai ser igual a x sobre 10. Então perceba que eu troquei o seno de 30 graus por 1 sobre 2. Isso repetir o restante da conta. E agora? Agora a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Então eu vou fazer, ó, 2 vezes o x, que vai dar 2x, e 1 vezes 10, que vai dar 10. Equaçãozinha do primeiro grau, que a gente vai fazer o quê? Repete a letra e passo 2 para baixo do 10. Então, ó, 2 sobre 10. Dividir, tá aqui o valor do x. Pronto. Então eu descobri que nessa situação o meu x vale 5. Tranquilo? Olha o segundo exemplo. Então vamos lá. Primeiro passo é identificar quem são os valores presentes na figura. Então olha só. Aqui eu tenho um ângulo reto e na frente dele eu tenho 6. Isso significa que esse 6 é a hipotenusa. Beleza? Ótimo. Olha só. Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus e do lado dele eu tenho esse y. Sabe o que significa? Que isso aqui é um cateto adjacente, ó. Por quê? Porque está do lado. Então, olha a situação. Eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa. Logo, eu vou ter um cosseno. Cosseno de 45 graus. Na frente, nós vamos montar a nossa fração. Cateto adjacente, que é y, sobre 6, que é a hipotenusa. Olha lá. Pronto. Montei a minha expressão. Agora, eu vou substituir o cosseno de 45 graus. De acordo com a tabela que nós vamos ver, o cosseno de 45 graus, ele vale raiz de 2 sobre 2. Então, preste atenção que eu troquei o cosseno de 45 por raiz de 2 sobre 2. E vou repetir o resto da expressão, ó, y sobre 6. E agora? Agora eu vou fazer aquela multiplicação cruzada, ó. 2 vezes o y dá 2y. E 6 vezes a raiz de 2 fica 6 raiz de 2. Beleza? E agora? É só passar esse 2 que está na frente do y para baixo, ó, e fazer a divisão. Então, y vai ser igual. Esse 6 que está na frente da raiz, você pode dividir pelo 2 que está embaixo. 6 dividido por 2 fica 3. E a raiz você repete. Pronto. Está aí o valor do y. Terceira figura. Presta atenção que eu não tenho hipotenusa, ó, não tem ninguém de frente para o ângulo reto. Gente, quando não tem hipotenusa, é bem simples, é tangente, porque ela é a única que não utiliza hipotenusa. Então você já sabe que vai ser uma tangente. Na hora de montar, ó, tangente, aí você coloca o ângulo lá, que é 60 graus. Vai ser igual cateto oposto sobre adjacente, ou seja, x sobre 4. Aí você tem que lembrar, tangente de 60 graus é raiz de 3. Aí você vai trocar por raiz de 3, ó. Pronto. Então, toda vez que tem tangente de 60 graus, raiz de 3. Troquei. E agora? Só multiplicar. Então, olha só, aqui embaixo tem 1, viu? Não esquece. Então, eu tenho 1 vezes o x, que vai dar x. E eu tenho 4 vezes raiz de 3, que dá 4 raiz de 3. Como não tem mais nada para fazer, pronto, parou. Essa é a minha resposta.